Voltamos a falar aqui de Venezuela porque a OPEP+ concordou em manter a produção de petróleo estável na última reunião. A informação foi dada pelo grupo num comunicado. Apesar das tensões políticas entre os membros-chave, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, e da prisão do presidente da Venezuela, que também é produtor de petróleo, pelos Estados Unidos. Sobre o assunto, a gente conversa agora com Adriano Pires. Adriano Pires é diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Professor, bom dia, obrigado por atender a Jovem Pan. Bom dia, Donato. É um prazer falar com você da Jovem Pan. A informação que a gente tem é de que a OPEP nem chegou a discutir a situação da Venezuela nessa reunião. Apenas optou pela manutenção, pela estabilidade no preço do petróleo. E a gente está sempre dizendo, a Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do mundo. É que em termos de produção e exportação não é tão relevante assim, professor? Exatamente, Donato. A Venezuela tem umas reservas gigantes, a maior do mundo, né, de 300 bilhões de barris. Em segundo lugar, a Arábia Saudita com 250 bilhões de barris, mas a produção venezuelana é muito baixa, né? Cerca de hoje se fala de 1 milhão de barris dia. Tem gente que fala que é até menos que isso, né? Porque você sabe que regimes ditatoriais não tem transparência em números e estatística, né? Então, ao certo, ninguém sabe qual é a produção da Venezuela hoje. Só sabemos que ela é muito pouco relevante em termos de cenário de mercado de petróleo internacional. E como exportador também, ela exporta hoje para a China, para Cuba, até para os próprios Estados Unidos, né, porque a Chevron tem uma operação pequena de produção de petróleo lá na Venezuela, mas também um número insignificante. Então, a Venezuela tem um papel hoje na OPEP muito pouco relevante, né? Inclusive, apesar dessa produção da Venezuela ser muito pequena, em termos de receita para o governo venezuelano é muito alta, né? Porque lá você tem uma economia totalmente combalida, então se fala que hoje 60% da receita do governo venezuelano ainda vem da produção de petróleo. Inclusive, Venezuela não tem respeitado, por exemplo, acordos de preço da OPEP, né? E tem vendido até petróleo em mercado paralelo. São esses navios meio fantasmas que o pessoal fala que sai da Venezuela com petróleo, levando petróleo para os lugares do mundo, mas não é contabilizado isso no mercado internacional de petróleo. Então, essa crise da Venezuela, essa prisão do Maduro e essa invasão dos Estados Unidos afeta pouco. Você vê que hoje o mercado de petróleo abriu em baixa, né? Depois ele voltou a subir um pouquinho, está volátil, mas a tendência é ficar o preço igual ou até cair, Donato, porque diferentemente da guerra, quando teve a guerra da Ucrânia com a Rússia, naquele momento a Rússia produzia 9 milhões de barris dia e as sanções que estavam sendo impostas, o mercado achava que você ia ter uma redução de produção de petróleo, até de gás natural, porque a Rússia era um grande ofertante de gás natural para a Europa. E não deu outro número, né? O petróleo chegou a subir para mais de $100. Nesse caso agora não acontece isso, ao contrário, né? Porque a expectativa da volta de empresas americanas para a Venezuela, a expectativa que a Venezuela pode se tornar outra vez um país importante na produção de petróleo mundial, pode até está trazendo essa estabilidade de preço até uma queda, né? Porque na realidade baixar a produção não vai afetar a empresa. E a expectativa de aumentar a produção, aumenta a oferta, e como o mercado de petróleo hoje está com oferta maior que demanda de petróleo, o preço já está meio que em baixa. Então essa crise da Venezuela, essa expectativa, volto a repetir, de entrada de empresas americanas, ao invés de fazer com que o preço do petróleo aumente, vai fazendo no curto prazo que o preço do petróleo continue uma trajetória de queda. Agora, o senhor vê que esse plano de Donald Trump, ele é realista, né? Porque ele fala, inclusive, até em reconstruir a infraestrutura. Agora, imagina-se que para aumentar a produção venezuelana, deve ter bastante dinheiro, deve ser um gasto muito grande, né? Olha, eu espero que sim, né? Porque a Venezuela é um país que precisa voltar para o mercado internacional. A população venezuelana precisa outra vez ter emprego, ter renda, né? Sair dessa situação precária que o país vive hoje, né? Que hoje o que mais a Venezuela exporta são pessoas, né? Agora, realmente a gente não sabe, né, a situação atual dos campos de petróleo na Venezuela, né? A gente não sabe quanto tempo e quanto dinheiro vai ser preciso para se recuperar a produção. O que a gente sabe é que tem muito petróleo lá, né? E esse petróleo,
razão da queda da produção, que já foi de mais de 3 milhões de barris dia, hoje está em torno aí de 1 milhão, como eu falei, ou menos de 1 milhão, é a falta de investimento, né? A falta de equipamento adequado, a falta de mão de obra mais especializada. Então, se os Estados Unidos conseguem trazer de volta aquele modelo anterior a Chaves, onde você tinha empresas privadas explorando petróleo na Venezuela, aí sim você pode voltar a Venezuela a ser um grande protagonista na cena internacional do petróleo. Agora, quanto tempo isso vai demorar e quanto dinheiro vai ser preciso, é muito difícil a gente falar agora, né? Porque, volto a dizer, transparência é uma coisa que não existe em regime de ditadura. Professor Adriano Pires, olhando para esse ponto que o senhor está citando aqui, essa possibilidade até de uma ampliação do mercado de petróleo venezuelano com mais relevância, globalmente falando, que tipo de impacto isso teria para nós aqui no Brasil? Olha, Leonardo, o impacto, né, quer dizer, para as petroleiras em geral e para a Petrobras é de um aumento de oferta maior ainda do que já existe hoje, não é bom, né? Porque isso significa que o preço do petróleo vai continuar numa trajetória esse ano de 26 de baixa, né? Mas para a economia mundial é positivo, porque significa inflação menor, significa a volta do crescimento econômico. O crescimento econômico acontecendo, pode ser lá que em 27, 28 você tem uma retomada do crescimento do consumo do petróleo até os preços voltem a ficar mais altos. Agora, para o Brasil, quer dizer, então, também estamos na mesma página para a Petrobras. Não é um bom negócio, porque ela perde receita. A Petrobras é uma exportadora de petróleo. Ela também vende gasolina e diesel, e com petróleo mais baixo, a gasolina e o diesel ficam mais baratos, né? Então a receita também cai com a venda de gasolina e diesel e de outros derivados, né? E a Petrobras tem um problema também sério, que tem uma dívida de hoje 75 bilhões de dólares, que se o petróleo ficar em torno de 55 dólares, isso pode fazer com que a dívida da Petrobras, no final do ano, até ultrapasse 100 bilhões de dólares, que ela não vai gerar caixa suficiente para atender a dívida, né? Vamos ver como é que fica esse preço, está hoje em torno de 60 dólares, né? Agora, para o Brasil, a economia brasileira é bom, o controle da inflação, o crescimento econômico. Agora, para o mercado de petróleo brasileiro também tem uma outra consequência, porque agora o Brasil, né, ele vai disputar investimentos com a Venezuela, né? Porque a gente tem a margem equatorial que o IBAMA finalmente, ano passado, permitiu que a Petrobras furasse o primeiro poço da margem equatorial, e todo mundo espera que na margem equatorial exista muito petróleo, né? Mas para isso você tem que investir lá. A margem equatorial seria a substituta do pré-sal. E agora, se a Venezuela volta ao mercado, a gente vai disputar investimento das empresas petrolíferas lá com a Venezuela e com a própria Guiana, que está ali do lado também, que também já está produzindo bastante petróleo. E lembra que na Guiana, as duas maiores investidoras são as duas empresas americanas, que é a ExxonMobil e a Chevron. Então, essa demora do IBAMA ter dado licença ambiental para explorar a margem equatorial pode nos causar uma perda de oportunidades gigantes, né? Porque a gente já poderia estar produzindo petróleo na margem equatorial. O primeiro bloco foi leiloado em 2013, então a gente está falando quase que há 13 anos que você não consegue furar na margem equatorial, né? Esse poço que a Petrobras teve autorização do IBAMA foi um bloco leiloado em 2013, ganho pela Petrobras, pela Total e pela BP, que foram embora porque não estavam conseguindo licença ambiental. E aí o Brasil pode ser prejudicado, sim, porque os investimentos podem ir mais para a Venezuela, porque o risco de produção, de achar petróleo é menor, o petróleo já está lá, né? É uma questão de se recuperar os campos, e aqui na margem equatorial você tem que tomar o risco de furar e achar ou não achar petróleo. Então isso também é outro cenário que a gente tem que estar atento, ou seja, a gente perdeu em função, acho que de uma posição muito mais ideológica e técnica do IBAMA, a gente pode ter perdido uma oportunidade muito grande de investimento, de não ter concorrência de investimento da Venezuela se a gente tivesse tido mais agilidade em dar licenças ambientais. Vamos seguir acompanhando, principalmente agora nesse começo de semana, com a abertura dos mercados, né, em todo o mundo, como o mercado vai enxergar tudo isso e como o preço do petróleo também vai se comportar. Recebemos Adriano Pires, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Mais uma vez, agradeço a sua participação. Bom dia para o senhor, até uma próxima. Bom dia, é um prazer falar sempre com vocês e sempre à disposição. Um abraço a todos.